não serão mais herdeiras dos maridos. A casa caiu mesmo. Nem herdeiras dos maridos mais serão. A gente fala assim, né, com a expressão boa, porque a gente não pode estar aqui com a cara trancada. Como as próprias feministas que tratam da jurisdição estão, né? Porque elas plantaram esse tipo de coisa. E hoje a gente tem uma reforma do Código Civil que pode transformar, eles falam direito da família. Olha para o Alexandre Correia, a disparidade, né? Se fosse direito de família, é o direito da mulher nas sucessões no Brasil. A esposa não será mais a herdeira necessária, não será mais automaticamente a herdeira do marido, mudando o acesso à herança, regime de bens, divórcio extrajudicial e planejamento conjugal. A gente vai dar uma olhada na PL 4, que é agora de 2025, e como essa PL impacta a cônjuge fora da herança, da união estável, dos testamentos, da herança digital e de alimentos compensatórios. Já fica aqui nesse vídeo que você precisa entender desse assunto. Ele é de suma importância para homens e mulheres nesse tempo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. E olha, falta um pouquinho assim para a gente bater o 100K e a gente conta muito com a sua ajuda. Vamos lá, nos ajude a gente a alcançar mais pessoas e, além disso, fazer um grupo coeso que trabalha junto. Aos poucos, a casa na areia das mulheres está caindo. E de quebra, sabe, elas vão derrubando a casa de todas. Quem fez e quem não fez a bagunça, porque é um efeito dominó. E eu não estava entendendo muito bem como uma mulher vai deixar de ser herdeira dos bens do falecido com a questão de 50% de direitos, né? União parcial de bens e algumas coisas assim. Mas a gente vai dissolver todas essas dúvidas aqui nesse vídeo. E as mulheres entendam uma coisa, todas as mulheres, o inimigo dá, mas aos poucos ele vai puxando o teu tapete, para você não perceber que você está caindo. Então, presta bem atenção, que a gente vai ouvir aqui a doutora Fernanda Sanches, advogada especialista em proteção patrimonial feminina e planejamento sucessório. Então já saiba de uma coisa, a vertente dessa doutora é ligada ao feminismo, ela atende direitos da mulher. E quem quiser assistir o vídeo inteiro, eu estou deixando aqui o link do vídeo inteiro para você assistir, que eu vou colocar só um pequeno pedacinho, mas o vídeo dela tem 17 minutos, é bem longo, ela explica extensamente, minuciosamente, mas nós vamos usar um pequeno trecho para que a gente já possa entender, né, a puxadinha de tapete violenta que as mulheres vão receber. Não vai para o cônjuge se não tiver descendente e ascendente. Qual que é a proposta, resumidamente? Nós vamos destrinchar cada pedacinho dessa proposta, eu vou explicar para vocês o que é, mas resumidamente, a proposta de lei para alteração do Código Civil tira o cônjuge sobrevivente desse rol dos herdeiros necessários. Então, a pessoa faleceu, ela vai ter como herdeiro necessário ascendente, descendente e ascendente. Se tiver filho, a herança vai para o filho. Se não tiver filho, tiver pais vivos, a herança vai para os pais vivos. Se não tiver nem filho e nem pais vivos, aí sim o cônjuge sobrevivente, a viúva, vai ter direito a essa herança. Mas só se não tiver descendente ou ascendente, se não tiver pais ou filhos, netos, né? No caso de falecimento dos filhos, bisavós, no caso de falecimento dos avós, no caso de falecimento dos pais. Então é um pouquinho complicado, mas dá para entender. Vamos lá. Estão querendo tirar o viúvo e a viúva do rol de herdeiros necessários. Só vai receber herança o cônjuge sobrevivente, viúvo e viúva, se não tiver descendentes ou ascendentes. Fernanda, sou casada e nós não temos filhos, meu marido não tem filho, mas ele tem pai vivo. Se ele falecer, como é que fica? Hoje você herda os bens do seu marido com o pai dele. Se tivesse a mãe viva, seria com a mãe viva. Se por um acaso a lei passar, você não vai herdar nada. Quem vai herdar vai ser
falecer o pai dele, sozinho. Você vai ficar sem absolutamente nada de herança. Mais uma vez, não estou falando aqui de meação, estou falando de herança. A gente não pode confundir meação com herança. Deixa eu diferenciar aqui meação de herança para você. O que é a meação? É a metade, e o que é herança? É o restante. Não entendi, Fernanda. Vamos lá. Vamos pensar que um casal na comunhão parcial de bens comprou uma casa de 100 mil reais juntos, tá? Então compraram uma casa juntos. 50% para cada um. Viu aqui? Ela já está explicando aquela dúvida. Gente, tem um barulho bem forte em volta aqui. Por favor, ignorem. O vídeo é muito importante, né? Vamos tentar diminuir esse barulho que está aqui o máximo que a gente puder, mas presta atenção porque é muito importante. E aqui é onde ela já vai explicar essa questão da comunhão parcial de bens no casamento, que é a meação. Cônjuge, o marido faleceu. A viúva vai ter direito a esse 50% como meação. Esse 50% é meação dela. Os 50% da pessoa que faleceu, que é a herança, que vai aí para os herdeiros necessários. Lembrando que se tiver descendente, se tiver filho deste casal, essa viúva aqui não vai herdar a parte do marido, tá? Porque neste caso, se tem meação, não tem herança. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora nós estamos falando sobre essa aberração que é a alteração do Código Civil. Vamos pensar no seguinte exemplo. Nós temos Maria e João casados na comunhão parcial de bem. Maria e João não tiveram filhos, mas João tem o Antônio do filho do primeiro casamento. Ele tem um filho sem ser da Maria, ok? João e Maria, na constância do casamento, compraram uma casa do João e da Maria, bem comum, tá? Então, esse post-it é a casa do João e da Maria, que é bem comum. O João faleceu. A Maria vai ter direito à metade dessa casa. Então, metade dessa casa é da Maria por meação e a outra metade vai para Antônio, que é filho do João, tá? Se juntar os dois post-its aqui, vai dar uma casa inteira. Então, metade da Maria e metade do Antônio. Meação e herança. Dentro deste exemplo, a Maria não entra nessa parte aqui. Essa parte é só do Antônio, que é descendente, que é filho do João. Isso com a nova lei vai continuar garantido. A meação da Maria vai continuar e a parte da herança vai para Antônio. Então a Maria vai ser meeira e o Antônio vai ser herdeiro. Agora o grande problema vem se por um acaso não tiver bens comuns. Vou explicar. João e Maria casados na comunhão parcial de bem. E o João tem um filho, o Antônio, que não é filho da Maria. Tudo bem, mesmo que fosse, tá? Aqui é indiferente para o nosso exemplo. Então eles casados na comunhão parcial de bens, não tiveram filhos, João tem um filho, o Antônio. Eles não constituíram patrimônio, mas o João já tinha uma casa comprada antes do casamento com a Maria. Uma casa que era só do João. Aqui, ó, casa particular do João, ok? Essa casa é só do João. A Maria não tem participação nela. O que acontece? João pega e morre. Atualmente, na legislação atual, a casa particular, bem particular do João, quando o João falece, vai ser parte da Maria, parte do Antônio. Eles serão herdeiros em concorrência, eles vão herdar juntos. Então, mesmo a Maria não tendo construído esse patrimônio, ela é herdeira. Herdeira porque ela é herdeira necessária, ela tem parte disso. Então, ela e Antônio herdarão essa casa. E lembrando... Viu? Então, é esse o detalhe. Ela herdava bens que ela não conquistou, que ela não ajudou a construir, porque ela era herdeira necessária, mas agora vai deixar de ser, né? E a gente sabe que isso vai incidir mais sobre a mulher. Por que é que uma advogada feminista está dando ênfase nisso? Porque quem que sai levando, né, os bens ou parte dos bens ou até a herança dos bens? Geralmente é a mulher, mas agora, por essa reforma do Código Civil, agora a casinha caiu, né, para a mulher. Que Maria, nesse caso, tem direito real de habitação, mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Então, metade para cada um na legislação atual. Com a alteração da lei, estão prevendo que seja alterado, a Maria vai ficar sem nada. Todo o patrimônio vai para o Antônio, que é herdeiro necessário, vai continuar sendo herdeiro necessário do João, do pai dele. A Maria aqui, ó, tá na roça, na Rua da Amargura, não vai ter R$1, não vai ter uma casa para morar. Veja que ela está citando a Maria, tá? Então, o objetivo dela não era falar de homem e de mulher, é mostrar para a mulher o que a mulher perde com essa reformulação do Código Civil.
porque não constituíram patrimônio, e o Antônio que vai herdar toda a casa. Ele pode colocar, inclusive, a Maria para fora da casa. Ele pode, inclusive, expulsar. Ele pode, inclusive, exigir os direitos dele, porque todo o patrimônio, toda a herança vai para o Antônio, que é herdeiro necessário e vai continuar sendo herdeiro necessário do João, que é o pai dele. A mesma coisa, se por um acaso não existisse o Antônio e ao invés do Antônio aqui tivesse a dona Ana, que é mãe do João. Então, João faleceu, deixou bem particular. A Maria, que foi esposa dele por uma vida muitas vezes, se por um acaso o João falecer, a Ana aqui, ó, que é mãe do João, que é sogra da Maria, vai herdar os bens do filho. Aí ela vai mostrando, né, que depois do filho, se ele tem esse filho, é a mãe. Se não for a mãe, vai ser o pai. Se não for o pai, vai ser um tio, menos a Maria, menos a mulher. Ela não vai mais sair levando de quebra até aquilo que ela não plantou. E aí elas vêm com aquela conversa delas, né? Ai, coitadinha, né? Se ela não tiver uma casa para morar, né? O outro vai tirar. Sim, as mulheres tiram a casa dos filhos dos maridos, né? E por essa questão de herança, quanto sofrimento já não foi provocado no mundo, sabe? Dinheiro é essa condição. Então, com essa reformulação, com essa lei agora, né, projeto de lei 4 de 2025, a mulher fica fora, ela deixa de ganhar com a morte. Eu estava com dificuldade de falar a palavra morte, porque a gente é proibido de tantas palavras aqui. E ela deixa de ganhar e fica também pesado, né? Ganhar com a morte os benefícios que outrora ela recebia. Agora, não mais. Agora é só mesmo se ela tem comunhão parcial de bens. Então, aí vai ser dividido e da forma como nós já bem sabemos. Mas o que era de antes, agora a mulher não tem mais. Eu creio que a doutora explicou bem explicadinho. E a gente tem de entender que para as mulheres isso é um baque horrendo, porque afeta diretamente na tal da questão dos direitos. Deveres nenhum, né? Mas os direitos aí vivem a boca larga buscando direitos, mas quem não cumpre seus deveres também não tem direitos ou perde os seus direitos. Olha, o que você achou desse vídeo? O que você achou dessa reformulação do Código Civil, da PL 4 de 2025? Deixa aqui o seu comentário e não saia daqui sem conhecer os meus livros, sem adquirir os meus livros. O nosso objetivo aqui é produzir crescimento e desenvolvimento masculino e feminino. Nós queremos ajudar as mulheres tanto quanto queremos ajudar os homens, mas as mulheres levam como ofensa. Nós queremos ajudar e mostrar onde nós estamos errando. Ah, por que você não fala dos erros dos homens? Porque todas as mulheres já falam. Então, não dá para ficar repetindo a mesma coisa. Eu tenho de falar de uma coisa que quase ninguém está falando, que a gente precisa entender, que são os erros das mulheres. E, além, né, de conhecer os meus livros, nos apoie o canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo. A gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente tem também o Seja Membro. Vai lá, se cadastra no Seja Membro. Lá tem muito material, tem 2 treinamentos, estamos indo para um 3º treinamento no Seja Membro. Tem vídeos da atualidade, tem vários PDFs sobre as principais dores masculinas. Vai lá, conhece esse conteúdo, você nos ajuda e a gente devolve um pouco para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.